Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo 4 da série de vídeos sobre valuation, sobre a arte do valuation, né? Porque assim, não é só técnica, a gente falou lá no início, valuation não é só técnica, valuation tem a parte de arte também, vamos falar nos próximos vídeos. Esse vídeo aqui eu fiquei devendo para vocês falar um pouquinho sobre como calcular, não vou falar como calcular aqui, claro, né? Tem umas continhas a serem feitas, mas eu vou pelo menos te passar como essa taxa deve ser formada, tá? O que compõe esse custo de capital próprio. Pessoal, quando você vai investir para gerar valor, você vai investir em alguma coisa que gere renda superior, ou rentabilidade, ou retorno superior ao custo de capital. Já falamos sobre isso aí. Só faz sentido você investir se a rentabilidade do seu investimento, do seu projeto, superar o custo financeiro, né? Superar o custo de capital. E aí sim você vai ter um investimento que é atrativo financeiramente. E aí sim você vai perceber isso aí, vai ter um EVA positivo, vai ter um VPL do seu negócio positivo, vai ter uma TIR superando o custo de capital, vai ter uma TIR superando a taxa mínima de corte, né? Vamos falar sobre TIR, sobre VPL, tá certo? Mas olha só, a taxa de corte com a qual você vai comparar a rentabilidade do seu negócio, ela é uma composição, ela é um mix entre custo de capital de terceiros e custo de capital próprio. Está aqui, olha no slide. A taxa aceitável de corte, o mínimo que eu aceito, né? O mínimo que deve render meus investimentos devem retornar no mínimo essa taxa aí, ó, essa taxa aceitável. É no mínimo isso. Ela é uma média ponderada entre capital próprio e capital de terceiros, certo? Você vai ter do teu custo de capital, do dinheiro que está investido na empresa, tem uma parte que é capital próprio, uma parte capital de terceiro. Essa aqui custa alguma coisa, essa aqui custa alguma coisa, tá certo? O custo de capital de terceiros, muitas vezes, é dado pelo próprio mercado. Você vai até o banco, toma um financiamento para investimento, ele te diz, olha, 6%, 7%, 8% ao ano, tá? O mercado vai dizer quanto tu vai pagar pelas suas dívidas, seus títulos de dívidas vão ser precificados a mercado, tá? Então você não vai ter tanto trabalho em relação a isso aí, você vai ter que otimizar, claro, né? Agora, o custo de capital próprio que você coloca na sua empresa, esse sim, cabe a você definir, tá? E ele, como é parte da média ponderada, né, uma parte de capital próprio, outra de terceiro, essa parte aqui tem que estar bem definida, porque o todo tem que estar bem definido, porque o todo vai gerar o custo de capital, e com isso aqui você vai comparar a rentabilidade dos seus negócios para criar valor, né? Então, é premissa conhecer o custo de capital próprio, certo? E aí sim, o que o acionista deve considerar como custo de capital próprio? Aí eu te pergunto, hein? O que você acha que deve constar nessa taxa? Essa taxa deve pagar pelo menos o quê? Superar pelo menos o quê para fazer sentido você emprestar seu dinheiro para a sua empresa? Vamos aqui para um gráfico. Olha só. Primeiramente, aqui eu estou com a taxa, aqui a taxa. Taxa aceitável do sócio, ou então capital, custo do capital próprio, certo? Então, minimamente, ela deve superar a inflação. Não faz sentido você investir se lá na frente você vai perder poder de compra. Não faz sentido você empreender se esse seu empreendimento não retornar minimamente à inflação, certo? Só que retornar à inflação não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque quando você investe
empreendendo ou até no mercado financeiro, quando você investe, você deixa de consumir hoje, certo? Investimento, poupar, significa não consumo porque eu vou poupar. E ao não consumir para poupar, você espera que lá na frente você tenha um benefício, tenha um ganho por isso. Então lá na frente você espera poder consumir mais. Não faz sentido você deixar de consumir hoje para lá na frente, depois de 10 anos, consumir a mesma coisa. Você não ganhou nada, você não foi recompensado por esperar. Então é preciso que haja uma compensação por esperar. Isso é chamado de utilidade. Tá? Isso aqui agora é a utilidade. A utilidade da taxa de juros. Utilidade. Então, por exemplo, se a inflação é de 4% ao ano, você espera que os seus negócios rendam pelo menos 2% ao ano a mais. Então, você está esperando no mínimo 6% ao ano. Normalmente, uma taxa de CDI, uma taxa Selic, tá certo? É um bom parâmetro para essa soma de inflação mais utilidade, certo? Então, 6% ao ano, hoje, né, em março de 2018, a Selic está em torno de 6,7%. Então, se a inflação é de 4%, a utilidade aqui, ao exigir minimamente a Selic ou um CDI para seus investimentos, a utilidade está sendo, nesse caso, de 2,7% ao ano. E aí, essa nova linha aqui, certo? Essa nova linha aqui é chamada de oportunidade. Oportunidade, e a princípio ela é sem risco. Tá? Então você primeiro exigiu inflação, depois pediu um pouquinho mais, esse um pouquinho mais aí que chega num CDI, num Selic ou num Tesouro Direto, né, sem risco, é a tua oportunidade. Só faz sentido você investir se minimamente seu investimento retornar igual a uma oportunidade sem risco. E aí, como você está investindo, como você está empreendendo, está assumindo risco, é claro que você não vai trocar a oportunidade por um empreendimento com risco, se esse empreendimento com risco retornar igual à oportunidade. Então, se te prometerem, olha só, vem cá investir com a gente aqui, compra aqui uma participação aqui na nossa empresa e eu vou retornar para você 6,7%, que é o CDI, que é 4% mais o 2,7% de utilidade. Você não vai querer entrar nessa, porque sabe que há risco envolvido. Você tem que ser premiado por correr um risco. E aí vem uma outra componente da taxa de juros, que é o risco. Aliás, o prêmio, você tem que ser premiado pelo risco. Tá certo? Então, você vai mensurar, vamos dizer que aqui seja 5%, o prêmio que você julga ser justo pelo risco. Então, você vai exigir como taxa mínima o 6,7% mais 5%, que dá 11,7% ao ano. Esse aqui é o custo do capital próprio. Quanto você vai exigir para a rentabilidade do seu dinheiro que você emprestou. Tá certo? Então, faz todo sentido isso aí. Você só vai emprestar dinheiro para a sua empresa, colocar mais dinheiro lá, se retornar uma oportunidade sem risco e mais um prêmio por risco, que você, nesse caso aqui, nosso exemplo, estimou como sendo 5. Mas você não pode estimar como sendo 5, certo? Esse prêmio por risco, ele não pode vir de alguma coisa, poxa, eu acho que é 5, tá certo? Tem que estar embasado cientificamente, você tem que provar o porquê desses 5, tem que fazer sentido esses 5.
porque senão a empresa ou o lado de lá, né, quem está tomando o teu dinheiro emprestado, não vai aceitar te pagar esse prêmio, se você não justifica esse prêmio, tá certo? Então, pessoal, esse prêmio de risco aqui, que a gente falou, esse prêmio pelo risco, tá, gera a taxa mínima aceitável. Como falamos, custo de capital próprio. Faz aqui o desenho de lado, ó, desenho de novo. A gente chegou naquele gráfico, oportunidade mais risco. Então, essa taxa aqui, esse valor aqui, é a taxa mínima de atratividade, ou custo do capital próprio, tá certo? E esse custo de capital próprio é, como a gente já viu, imprescindível para você valorar a empresa. A gente vai ver que a valoração da empresa, há vários métodos para valorar a empresa, um deles é chamado método do fluxo de caixa descontado, e você vai descontar fluxos futuros de caixa a valor presente, descontando essa taxa aí, esse custo de capital. Esse custo de capital tem uma parte terceiro e uma parte própria. Se eu não sei a parte própria, como é que eu vou fazer essa conta de descontar fluxo de caixa? Né? Então, é imprescindível ter o custo de capital próprio. E para ter esse custo de capital próprio, é imprescindível ter esse prêmio por risco. Tem que dimensionar, mas a questão é como dimensionar, né? Aí que o bicho pega, tá certo? No nosso curso sobre valuation, a gente explica perfeitamente, né, com detalhes, alguns modelos, como a gente pensa que deve ser dimensionado esse prêmio por risco, tá certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai avançar um pouquinho mais sobre valuation, falar das várias formas de valoração e se aprofundar um pouquinho mais sobre esse método aí de fluxo de caixa descontado, tá certo? Beleza? Até o próximo vídeo, hein?